Debate Bola. Oferecimento. Biomédica Lojas, produtos para saúde e fitness. Quer montar sua academia? Chama a Biomédica. Sude e Contas Escritório Contábil, prestando serviços de assessoria, consultoria na área contábil e de gestão, tanto empresarial quanto para pessoas físicas. Mecânica do Paulinho, mecânica geral e injeção eletrônica. Repasses Veículos. Cefas, fábrica de portas. Ótica Santos. 5 anos. Visivelmente a melhor. Neri Tacógrafos. Gordinho Borrachas. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais um debate bola aqui pela TV Santa Maria, sempre com o apoio cultural de Biomédica, lojas com produtos para saúde e fitness. Se quiser montar a sua academia, é só chamar a Biomédica. Sude Contas, escritório contábil, prestando serviço de assessoria, consultoria na área contábil e de gestão, tanto empresarial quanto para pessoas físicas. Mecânica do Paulinho, mecânica em geral e injeção eletrônica. Repasse Veículos, localizada na rua Ádiles Monteiro de Almeida, número 170, em Camobi, Santa Maria. E o contato é 55997-233-568. Cefas, fábrica de portas, a primeira fábrica de portas automática de enrolar em Santa Maria, tanto comercial como residencial. É só entrar em contato com a Cefas pelo telefone 991-700170 e também já localizada na cidade de Araucária, no Paraná, ali na chegada de Curitiba. No endereço Pedro Drusques, número 208, e o telefone é 041-999-7084-98. Ótica Santos, há 5 anos, visivelmente a melhor. Rua Astrogil de Azevedo, 31. Neri Tacógrafos, atualização e conserto de painéis e tacógrafos. E o telefone da Neri Tacógrafos é 32 11 11 90. Gordinho Borrachas, se quiser atualizar seu veículo com acessórios, é só ir na Gordinho Borrachas. E o telefone é 999 72 4882. Pessoal, campeonato mundial pegando fogo, 2 clubes brasileiros passaram de fase, sensacional a campanha da equipe do Fluminense, que teve uma vitória memorável. O Ricardo já antecipa ali, é fã do Renato Gaúcho, está fazendo um trabalho espetacular. Ricardo é Renatete. A Renatete. Eu sou Renatete e o souvenir é pior, porque ele é aquela vedete que apanha das Renatete e ainda não aprendeu. Brincadeira, cara. Mas ele não está errado, quem está errado é ele. Nós recém estamos começando o programa, seu Ricardo assim, Jobim, eu nem pude apresentar minha bancada. Mas eu acabei de ser agredido nesse programa. Meu time não está nem jogando e ele já sai agressivo desse jeito. Ele chamou de Renatete. Te prepara que o que é teu tá guardado. Gente, olha aqui, ó. Vocês têm que me permitir uma coisa, que eu apresente a bancada, cara. Isso aí é uma coisa que faz parte. Começamos a 1000 hoje. Vai lá, Tchê. Deixa eu apresentar. Deixa eu apresentar os caras. Se apresentar os caras bonitos, rapaz. Sem apresentação já saiu. Então vou largar a boiada aí, então. Meu crime é sorrir. Vai lá. Tá feliz, tá contente com o Fluminense, Ricardo? Viu? Foi uma pergunta. Eu posso pergunta. responder. O que repercute isso aí a nível ó, nacional? O bom trabalho do Renato, tá, o gente, desempenho do assim, Fluminense. Eu vou dizer o seguinte, ó, eu vou voltar atrás, naquilo que o próprio Renato falava atrás e o que o próprio Guardiola falou, que o Luiz Henrique falou, que o Oswaldo de Oliveira foi o primeiro a cantar pedra. Estamos jogando em junho e julho.
A diferença técnica nesse mês não é tão grande quanto em dezembro. O que o Inter fez com o Barcelona foi uma proeza. Aí sim foi um crime, porque foi uma coisa realmente fora, porque é dezembro, a gente está em final de temporada, é desgastado, eles estão a 1000. Agora nós estamos a 1000 e eles estão desgastados. Isso tem relação até com o nosso pentacampeonato mundial, que se disputa em junho e julho, jogadores brasileiros performam melhor. Né? Por isso que lá na década de 70 ganhamos tudo. E vamos combinar, essa questão de temporada para o preparo físico faz diferença. Quando a gente joga em vantagem física contra um time tecnicamente superior, ninguém está aqui discutindo isso. Ninguém está aqui discutindo se os times europeus são melhores. É claro que eles são melhores. Basta olhar os jogadores, basta olhar os técnicos. Agora, nessa época do ano, a diferença se diminui. A prova disso é que ontem mesmo... Mas essa é a grande razão o time saudita... Mas olha que eu dou razão para o Ricardo, que eu vou dar dois e por exemplos. isso que está repetindo as vitórias de brasileiros e os europeus estão sofrendo. É por isso que está acontecendo. Gente, não quer dizer que a gente seja do nível deles. Quer dizer que nessa época a gente é parelho, só isso. Não, mas eu vou só acrescentar e para colocar que realmente ele tem razão no que está falando. Inter de Porto Alegre sofreu quando fechou a academia. Lembra que o Internacional parava no segundo tempo? O que mais o Mano fala agora? Que o time tem que trabalhar a força, tem que ir para dentro da academia, coisa que também o treinador do Grêmio, que antecedeu a Mano, não trabalhava. Né? Então, é importantíssimo a parte física, né? Porque, tecnicamente, tem grandes jogadores hoje em todas as equipes. Você vê aquele time da Arábia lá, e eles ainda vão dominar o mundo do futebol. Pode ter certeza. Tem dinheiro, né? Tem dinheiro. Mas pessoal, Claro, não tem tradição. Mas, Suvi, assim, os vocês estão lançamentos de ontem, me desculpa, assim, vamos falar uma coisa técnica, tá? Não, ali é repara. qualidade. Cara, Ali é qualidade. Ó, vou dizer o seguinte, o Al Hilal ontem, ele fez lançamentos, tá? Que lembram Tostão, tá? Eu Gerson, nunca vi... Gerson, Tostão não é tanto, mas era como Gerson. não? Tostão não é tanto. Eu vou cortar meus pulsos. Não. Tu quer me matar. O Tostão era mais na bola perto. Só um pouquinho, ó. Se tu, não, No lançamento. Tostão não dava lançamento. Tostão não lançava. Então. Não, o Ricardo, ele era mais... Eu vou explicar agora. Não. E tu deu uma explicação antes ali. Por que o Avilau teve essa chance de meter essa Já bola? expliquei. Por quê? Vou falar. Exatamente o que tu Acontece disse que lá dentro. esse time do Manchester City, ele joga agrupado. Ele joga... O que é o agrupamento dele? Que ele traz Ele sobe a as linhas, dificuldade, ele tenta dificultar o seu adversário. Com o quê? Com encurtamento do campo. Ele encurta demais o campo. Quase todo europeu joga assim, o Bayern joga assim também. Sim, exatamente. mas eu quero dizer que dá essa condição De para o contra-ataque. outro time ter essa E aí bola tá a longa chance dos brasileiros que não fazem isso. Passou que a baixam noite todas inteira as levando linhas. contra-ataque. Aí que tá. E levou 4. Então, assim, Mas aí que tá. é Não tal tem como coisa. ser crime. Só como acontece, é que vai ser um crime? Ricardo, 4 crimes no mesmo jogo? Não é pode ser. crime. Não tem Não como é. ser crime. Não é. Como é que tu mete 4 no outro O time? Manchester jogou muito mal, Ricardo. Crime é tu muito ganhar de 1 a mal. 0. É fácil olhar quem perdeu e dizer isso. Adotou um Viu? sistema de jogo, Crime é uma quando tu ganha estratégia de 1 de a jogo 0. equivocada. Sabe? Uma bolinha que tu... Equivocada. O que os caras... 4 Eles gols. meteram Os 4, méritos outros. todos, É. os méritos todos é do treinador do Al Hilal esse. Né? E dos jogadores. Não, sim, mas a estratégia de jogo foi do treinador. O cara se postou atrás e deixou vir o Manchester para cima. Tu viu e o quarto eles gol? O vieram cara de maneira o cara entrou desorganizada. driblando. Foi Deixa, não deixa, aquela eles vêm. defesa é um desastre. Aquela É o defesa estilo do de jogo Manchester. dos caras. É um desastre. É isso que tu É tem um errado. desastre. Ele levou, Não, É isso que tu ele tem levou errado. A 4 defesa gols, do Manchester... 4 gols. O goleiro tocou, fez uma defesa só no Quanto que eles meteram na Juventus? Quem O Manchester City, jogando aberto. Porque tu pode jogar aberto, jogar fechado. Joga aberto, toma gol, faz gol. É. Quanto que meteu na Juventus? Foi 5? 5-2. Foi uma coisa assim, não foi? 5-2. Foi. Assim, ó, 5-2. Não é questão de defesa ser boa, defesa ser ruim. É questão de proposta de jogo. estratégia errada. Ontem foi Mas é errado. fácil olhar o resultado e ver a estratégia errada. Agora, sabe o que é curioso? Eu volto a dizer, tá? Essa superioridade já não é tão forte pelo seguinte: o Fluminense poderia ter feito 4 gols ontem. Poderia ter feito 4 gols. Pelos lances que criou,
Fluminense Samuel Xavier fez perdeu um gol, vou 2 te dizer. e podia ter feito 4, ou só um pouquinho, Subi. Na Inter de Milão. Segunda linha do futebol europeu. É vice-campeão da Champions, como segunda linha. Quer É ver um erro vice-campeão da grave? Europa. Levou 5 na decisão. Eliminou o Bayern. Vem cá, tu vem dizer que a cinco na Inter... decisão. Quer ver um Perdeu erro o treinador, perdeu o treinador. Tá sem A Inter treinador, de Miami jogou vamos- contra tá com quem? o elenco Pessoal, todo Síndrome de destroçado. vira-lata. Não é mais, Síndrome não é de mais a vira-lata. Inter. Tu Tem vive que- procurando... Não, agora eu vou dar uma Gente. mijada. Agora eu vou dar uma mijada. Tu vive Vamos procurando... só um pouquinho. sintonizar, cada um fala de uma vez. Não, senão Tchê, aí fica- agora eu quero me expressar Tudo mesmo. bem, Tá tudo assim, ó, bem. Mijar Suvi, Ele? é incrível. De novo? É incrível. Não, mas é sério. Assim, ó. A síndrome de vira-lata é uma coisa tão encruada nas pessoas, em ti também. Tu apenas mais uma das pessoas tem isso, que tu nunca vai reconhecer um mérito de um time brasileiro. Tu acha. É tanta apagação de pau para time europeu que nunca, e não interessa. Cara, o campeão da Champions perdeu o Botafogo. O Flamengo meteu 3 no Chelsea, num rodeão. Tá? Levou 4. Mas não interessa. Mas criou Não bastante. interessa. Criou, Quando ele faz 3, interessa. Calma. Quando leva 4, não. Calma só um pouquinho. O Fluminense, tá? Matou o vice-campeão da Champions. Eliminou o vice-campeão da Champions fazendo 2 gols. O Al Hilal, um time mais ou menos também, que não é primeira linha como tu fala, meteu 4 gols no Manchester City e tu ainda vem dizer que tudo tem explicação. Por quê? Porque na cabeça da nossa cultura, a gente nunca vai valorizar o que é daqui, nosso futebol pentacampeão. E aí que eu me irrito. Eu me irrito mesmo. Pelo seguinte, nos falta autoestima e todo esse discurso que a gente faz de pagar pau para esses europeus é a síndrome de vira-lata voltando e viva em cada um, inclusive dos meus piá que ficam comprando camiseta de clube europeu e não tem orgulho do nosso futebol. O Renato já disse lá atrás, quem é o pentacampeão do mundo? Somos nós. Agora, quando vai jogar com o europeu, a gente passa a ser um bando de puxa-saco porque eles são ricos. É só por causa disso? Mas o isso- Inter se tu foi me campeão permitir. do mundo, ganhando do Barcelona em dezembro. O Inter, imagina, o Inter em final de temporada conseguiu ganhar do Barcelona. E tu ainda vem dizer Foi uma que- jogada épica. E tu ainda fica pagando pau para os caras. Não te Não, entendo. não, Ricardo, Eu não te Ricardo. entendo e não entendo essa inferioridade que o brasileiro tem. A gente tem uma folha 20 vezes menor que os caras, vamos lá e metemos os caras. E daí tu diz que a gente é ruim. Não dá. Não, Ricardo, para aí. Não dá, Assim, ó, não dá. primeiro, Eu entendi a o que primeira tu coisa a falou. ser feita. Não A dá. primeira coisa a ser feita. Já vou- Nós já temos vou que pôr. separar Tá, a vamos lá. seleção brasileira das demais seleções. Por quê? Tá? Nós temos que separar a seleção brasileira dos clubes brasileiros. Por quê? Ah, sim, Tá? dos clubes. Dos isso clubes sim. brasileiros. Dos Nós, clubes, nós- tá, nós isso. temos que saber separar. A seleção brasileira ganhou 5 campeonatos mundiais, assim, ó, tendo Pelé, tendo Garrincha, Todos jogavam no tendo Brasil. Ronaldinho, Todo mundo tendo jogava no Brasil. Rivaldo, tendo Ronaldão, assim, ó, com craques, né? Jogando o futebol da sua essência, que é o drible, É o nosso o futebol, não é? improviso. Era isso a nossa seleção brasileira. Não é o nosso futebol. A nossa seleção se tornou europeia. Né? Os nossos melhores jogadores foram todos para lá e se copiou tudo das europeias. Até um treinador hoje é europeu. E não ganhou mais nada. E não ganha mais nada. Pois é. Tá, mas assim, ó, mas isso ficou na história. Mas não ganha mais nada Por há quê? muito tempo. Porque a gente virou E pelego. essa separação. E a separação dos Falta clubes, autoestima. Ricardo, não é assim, ó. A gente tem que ver futebol com realidade e não com sonho. Eu com sonho, eu queria que os brasileiros amassassem todos os europeus. Né? Que Tá os acontecendo. times brasileiros ganhassem tudo quanto era decisão de mundial. Só que a realidade que a gente enxerga não é isso. A gente tem deficiência técnica, eles são muito superiores. Aí a gente pega num agrupamento são 16 ou são 20 clubes que estão disputando mas esse mundial? Mas os caras estão dando azar, hein? Tá. 32 são, clubes. São 32. 32 vai acontecer de tudo. Vai acontecer do grande perder, vai acontecer do melhor não ganhar, vai acontecer da zebra surgir. Agora, quando a coisa começa a afunilar, vai começar a aparecer os melhores. Aí vai começar a aparecer Real Madrid, vai aparecer PSG, não é síndrome de vira-lata, Tá, ó, é síndrome síndrome não, é um choque já de tem realidade. dois, já tem dois que não Essa- aparecem mais. Peraí, só um essa pouquinho. é a nossa Ó, realidade. Inter de Milão, vice-campeão da Não, Champions, tudo não bem. aparece mais. Manchester City
Não aparece mais. Não aparece mais, mas o Flamengo também não apareceu. O River também não apareceu do Sul-Americano. Mas eu não tenho... O Boca também não apareceu. Eu não me acho superior aos europeus. Eu acho que a gente tem condições de igualdade de conseguir enfrentar eles. Hoje não tem, Ricardo, com o futebol. Por que tu briga com os números? Com o dinheiro que tem. Por que tu briga com os resultados, Souvenir? Por que está indo todos os nossos craques para fora? Souvenir, as evidências e os fatos mostram que tu está errado. Os resultados que o futebol brasileiro tem conseguido... E vou dizer o seguinte, vamos dar um espaço. Qual foi a última vez que um brasileiro ganhou o Mundial? Não é ganhar o Mundial, não é o primeiro Mundial que existe, cara. Mas é que os mundiais eram diferentes. Em dezembro, os mundiais... Era um jogo só. Olha o que eu te falei. Ricardo, os caras vão ganhar de nós em dezembro, vão ganhar em julho. Por que não estão ganhando agora? Vamos ver nesse aqui, é julho. Então vai ganhar um brasileiro. Vai ganhar o Palmeiras ou o Fluminense. Tá, ó, eu vou defender meu ponto com fato. Vai ganhar um deles. Olha só, Porto e Palmeiras. Palmeiras empatou, mas deu um rodeão no Porto. Fluminense e Borussia Dortmund. Fluminense empatou e deu um rodeão no Borussia. Vocês viram o jogo. Não é opinião minha. Não foi aquele negócio acanhado de dezembro de Grêmio e Real Madrid. Não foi nada disso. Tá? Flamengo e Chelsea. Totó no Chelsea. Totó. Tá? Flamengo e Bayern. Jogo muito difícil que erros individuais fizeram para entregar. Três erros individuais. Não faz parte do jogo, faz parte. Mas o Flamengo ainda fez 2 gols e criou muito. E chegou um certo momento que chegou a dar bafo no Bayern, que é um poderoso Bayern. Então poderia ter ganho o jogo. Tá? Olha, se não errasse, ganharia. Se não tivesse aqueles erros... Se não tivesse erro, ia dar 0-0. Ah, cara, gol contra, pelo amor de Deus. Ia dar 0-0. Gol contra, Gol contra acontece toda hora, tá no ponto, mas não é mérito de ninguém. O cara o zagueiro... tentou, não, o cara foi tentar tirar. Eu sou maravilhoso. Eu cobrei um escanteio, o zagueiro cabeceou pra dentro, é gol meu porque eu sou bom. Para, cara, que isso? Vamos lá. Mais do que isso, certo? Nós temos aí outros exemplos acontecendo, tá? O próprio Inter Miami conseguiu ganhar do Porto. As zebras, as bruxas soltas num campeonato de 32. Tá, mas vem cá, olha quantas vezes está acontecendo para saber se é bruxa. Agora, o que a gente viu ontem, o Fluminense ganhou com autoridade da Inter de Milão. Que não é qualquer time, não é segunda linha nem a pau. Ele é o vice-campeão da Europa. Destroçado. É a mesma coisa que o vice-campeão da Libertadores. Não é mais a Inter de Milão. Não é mais destroçada. Tá. E daí o que acontece? Manchester City, que eu apostava que era finalista. Eu olhei aquele Manchester jogando com o Juventus e digo, cara, quem vai segurar esses caras? Eu vou fingir que eu esqueci o nome do ponteiro esquerdo, do Moreno, aquele... O francês aquele? O francês aquele, tá? Ele entra driblando. É bom jogador. É bom. Não, o cara não larga uma bola, cara. Tá, qual é o nome dele? Tu que dá. Então, aquele cara... Dá o nome dele. Não pegou a pronúncia daí dele. ontem eu vi o quê? Eu vi realmente, jogando tipo Bayern, todos aparecem na tela, né? Impressionante. São um jogador na tela o tempo inteiro. E de repente, desculpa, mas não é questão de demérito dos outros. Os lançamentos que o Al Hilal deu ontem e a velocidade dos jogadores, a competência deles, aquilo foi fantástico. Vamos analisar. Quem tem muita superioridade técnica nunca toma 4. Não tem como tomar 4. Não tem. Não é por acaso, não é crime. É um fato que eu estou tentando dizer faz horas da diferença de jogar nessa época. Sabe por quê? Que é a primeira vez na história, segunda vez na história, que brasileiros enfrentam europeus nessa época. A outra vez que isso aconteceu foi Corinthians campeão do mundo em cima do Vasco na final. Porque jogou nessa época. Entendam o seguinte, é o que o Xavier falou. A preparação física faz com que a gente tenha mais equilíbrio nessa época. Eles estão cansados, a gente está inteiro. Isso só diminui um pouquinho a diferença, que é enorme. Sim, é por isso que eles estão ganhando. Tá, e eu vou te fazer uma pergunta. Vai. Xavier, tá bom? Quais são os 4 finalistas? Tem brasileiro? Se os brasileiros são... Como tu está dizendo... Eu acho assim, bom, cravar é difícil, né? Não, todo quanto é programa nós temos projeção, eu acho que o Palmeiras tem mais... Quem são os 4 que vão para a final? Minha opinião, tá? Eu acho que o Palmeiras tem mais chance de passar pelo Chelsea do que o Fluminense tem de passar pelo Al Hilal. Eu realmente acho isso. E acho que a gente pode ter um brasileiro semifinalista. E digo mais... Em todas o chaveamento está ajudando um brasileiro. Todas as Copas do Mundo. Chaveamento. Todas as Copas do Mundo a gente aprende uma coisa. E Real Madrid Qual é a regra? Qual é a regra em todas as Copas do Mundo que já aconteceram até agora e que acontecem nessa época? Na semifinal sempre tem uma zebra. Sempre tem uma. Então vai ter um brasileiro aí. Pode ter certeza. Agora, quem vai ser, eu não sei. Pode ser os dois e, eventualmente, é futebol, né?
Não existe esse negócio de eu sei, por isso vai ganhar futebol. Aí tem brasileiro na final. Pessoal, eu vou Se dar... der na semifinal, né? Se der, sim. É. Porque aí eles se encontram. Tá. É, E digo, se encontram. depois do rodeão que o Flamengo deu no Chelsea, eu digo, o Palmeiras tem como enfrentar o Chelsea, certo? E mais, o Fluminense tem condições de querer disputar com o Al Hilal. Não é nada impossível. Tem um brasileiro... Acho que caiu no colo do Fluminense. Um brasileiro... Hein? Caiu no colo dele. O quê? Do Fluminense, o Al Hilal esse. Caiu no colo, sim, Caiu exato. no colo dele. Agora ele venceu a Inter de Milão. Caiu no colo. Ele não ganhou de qualquer timeco. Ele ganhou sabe o que tá falando? Manchester City, ele ganhou. É que tá, eu tô reforçando o que tu tá dizendo. O Manchester City é bem mais difícil, né? Mas que tá, mas assim, são esses timaços que estão tomando rodeão, Souvenir. Mas isso acontece, isso é Pessoal, natural, isso faz parte do jogo. eu vou dar a minha opinião, principalmente pegando um gancho do que o Ricardo iniciou. Nós temos, o Ricardo e pessoal, essa condição hoje de avaliar os times europeus pelo seguinte aspecto: pela situação favorável financeira que eles têm de adquirir qualquer jogador do mundo inteiro. Entendeu? Então, o que acontece? Quando a gente tem um destaque em qualquer time, principalmente aqui da nossa América do Sul, a gente, voltando para o lado brasileiro, para onde é que é a intenção do jogador? Já está na característica do clube para vender para a Europa. Ele quer vender para lá. Por quê? Que lá ele vai realmente encontrar um time de potencial financeiramente adequado para receber o jogador, para dar aquele tipo de tratamento, aquela condição favorável para ele ter, para ser um grande craque. Ele sai daqui como um semi-craque, lá ele vira craque. Por quê? Porque o elenco do outro time já permite. Favorece, né? Essa condição para ele desenvolver o futebol dele e juntamente com o elenco que a equipe apresenta. Então, por isso que há esse grande destaque dos favoritismo dos clubes europeus nessa competição que a gente está vendo pela primeira vez, um acerto bem viável da FIFA fazer o Campeonato Mundial de Clubes. Eu coloco assim, ó, colocando em cima do que tu está falando, eu já coloco os brasileiros no sucesso dessa competição. Eu já coloco os dois como sucesso nessa competição. Mesmo que perca, né? Eu já coloco. Agora já fez. Mas pega Botafogo e Flamengo, mas coloca isso aí já houve. Com o Fluminense, aproveitando essa vez Palmeiras. teu gancho. Mas eu só vou terminar aqui, ó. Mas eu tenho um campeão. Para mim, eu gosto de ver aquele time jogar. É um time que joga muito certo. Atrás, ele organiza no meio, o Bayern. Eu gosto do Bayern. Pessoal, cara, eu acho um time que viram? tem todas as qualidades em todos os setores. Eles não têm esse negócio, vou amassar lá, vou ficar aqui. Eles fazem um jogo muito coletivo em todos os setores do campo. Vocês assistiram a entrevista do Rizek, do Sport TV, com o presidente da FIFA? Assistiram? Tanto quanto ele valorizou os 4 times brasileiros passarem de fase, na primeira fase. Quanto ele valorizou. E o outro aspecto que ele colocou altamente positivo para os times brasileiros foi no tocante ao torcedor. A inflamação do torcedor brasileiro lá nos Estados Unidos, nessa competição aí, foi algo de destaque mundial. Isso aí, o que agrega para nós aqui? Uma grande motivação para os clubes. Única decepção, para mim, foi os argentinos. Os 2 times que não passaram de fase. Mas eles lotaram os estádios. Lotaram os estádios. Olha, tanto o River quanto o Boca, eles deram uma demonstração também. Olha, parecia que estavam jogando em casa e no mesmo ritmo. Então, isso aí nos traz uma grande possibilidade dos times brasileiros, quem sabe para o próximo, que é daqui a 4 anos, existe uma tendência para ser aqui no Brasil também, né? Olha, vejam bem quanto isso Tomara aí que não seja. Vai dar um crescimento para o futebol brasileiro. Sim. Tomara que não seja no Brasil. Então deixa crescer um pouco mais esse crescimento que o retrospecto está apresentando para os clubes brasileiros que estão disputando a competição, que agora já ficaram 2 só, isso aí traz uma motivação para cada clube. Não interessa qual é o clube do Brasil. E motiva as competições internas de cada país. O Flamengo botou 150 milhões de reais no bolso.
Só por ter Todos sido... eles, todos eles. E O vocês viram... Fluminense já está com 210 milhões de reais no bolso. E o grande Chance de ganhar bem atrativo, mais. vocês viram qual é que 70 é? milhões agora, próximo, quase. É, 125 milhões vai ser a premiação para o primeiro. Dá quase 800 milhões para o clube brasileiro. Todo o dinheiro saudita, sabia disso? Entendeu? Então, olha, vocês veem qual essa importância que hoje o trabalho que o Renato está fazendo no Fluminense aí, chegando onde é que ele chegou. Isso vai Onde? valorizar muitas competições internas dentro do país. Vai, com certeza. Esse campeonato vai ser de quanto tempo? 4 em 4. De 4 em 4. 4 em 4. É. Querem reduzir para 3, mas... Mas e aí não vai ter aquele campeonato mundial mais? Gente, Aquilo tem que ser Não, aquela extinto. final não tem mais. Aquilo ali tem que ser assim, ó, extinto. vamos pensar uma coisa. Tá? Então o Flamengo- campeão mundial fica 4 anos como Fica campeão 4 mundial. anos. Não, mas eles estavam estudando se iam E fazer deixa- no Ciano, não, se não me engano. Deixa eu só concluir esse jogo que tu estava rebatendo, o Ricardo, e o Ricardo colocando. Eu acho que esse jogo aí fez uma demonstração de uma nova modalidade de atuação dentro de campo. Que um time sabe se preparar quando vai enfrentar um leão, o pequeno ali, vamos colocar pequeno porque o Manchester City tem muito mais, tem muito mais conceito mundial que o Raul Bilal. Raul Bilal, né? Na House verdade, uma é coisa Al dele. Hilal. Al Hilal, mas Al é a Hilal, pronúncia H, o Bilal Raul fica por Bilal. House é uma coisa que a gente, Tu- tem de limão, tem de Tá. coisa, aquilo é bom. Então, isso aí, as pessoas hoje, eu pelo menos fiquei altamente impressionado, cara, com a maneira como joga o Manchester City. É uma loucura dentro de campo. O que eles querem fazer aquilo, rebatendo o souvenir agora? Meu pensamento, modesto pensamento. Eles querem o quê? Abafar o time para amedrontar o time e já abrir o placar e ter a vantagem dentro de campo. É essa que é a situação. Agora, se tu não souber comportar adequadamente para enfrentar eles, Não o souber que sofrer. acontece? Tu vai tomar um gol, tu vai tomar outro e tu vai tomar outro. Aí tá liquidado. O Paris Aí Saint-Germain termina. rifa a primeira bola por causa disso. E olha a escapada Ele que rifa. Joga lá na lateral, no ataque lá. o e Rio, bota a- todo mundo pra marcar. O Rio bola fora. Bilal ontem deu ali aquela bola de trivela que o cara meteu ali pro cara. Aquilo ali como é que se diz? É pura qualidade técnica do cara. De dar aquele tapa. O Al Hilal, ele é um clube E rápido com e muito forte. dinheiro, né? O Neymar jogava lá, né? Só não ficou em função das lesões, né? Mas tem um elenco todo experiente. Olha aquele goleiro. Aquele Bono é muito bom goleiro, cara. Foi Aquele destaque brasileiro na é... Copa. Qual é o nome do Na brasileiro? última Marcos... Quem? O brasileiro é Marcos... Ele fez um gol, né? É Marcos o quê? Era aquele do Corinthians. Cruzeiro, né? Não era do Cruzeiro? Tu viu? Não. Ah, não, tem o Marcos, que é o O que centroavante, fez era o do gol, Cruzeiro. o quarto Não, do Marcos Santos. Fabiano, qual é o nome do cara? Marcos Ah, Leonardo. do Santos, Marcos Leonardo. Do Marcos Santos. Leonardo, E Do tem Santos. o do Corinthians. Pois é. Você já ouviu falar desse cara com alguma atenção antes? Não. Pois é, né? Mas é por isso que às vezes tem Mas jogadores. eles são Aquele milionários, mas não Savinho tem ali. jogadores milionários lá. O Savinho do Manchester City, olha o que ele joga lá no clube. É. Acontece que aí o clube joga com ele. É. E tem Entendeu? o do Agora, Corinthians também, que joga nesse time aí, que fez um dos gols. vocês Escapou podem pela observar, esquerda, os jogadores, quando eles vêm para uma seleção, é outro ambiente, é tudo troca, é difícil de tu chegar e apresentar um coletivo positivo. verdade. Então é diferente. Verdade. Mas eu, voltando ao Campeonato Mundial, eu estou surpreso com a participação e pelo aproveitamento que os clubes brasileiros estão tendo nesse campeonato. Eu realmente não esperava tanta coisa, principalmente do Fluminense. O Fluminense é um time que parece estar jogando fácil lá. Ontem ele perdeu, claro, a Inter teve vários momentos ali no jogo ali que merecia até empatar o jogo, mas o Fluminense não se achicou para eles, não. O Fluminense foi para cima. Fluminense E o Jogou, 9 da criou. Argentina não viu a bola. Gente, não Criou. é qual... Ó, vamos analisar. Olha, assim, não ó, é o qualquer- jogo do Fluminense, O tá? Fluminense eu acho que está jogando o melhor Ó, futebol dos não brasileiros. não vi massacre técnico, superioridade da Inter, não vi nada disso. Eu vi, na verdade, sim, a Inter jogando muito bem, afinal um time muito bom, mas sem objetividade, não conseguindo superar a defesa do Fluminense. Tu ouviu, aliás, tu leu, ouvi não, a entrevista do Lautaro, depois do jogo? O Lautaro?
Não Sim. vi. Ele é um líder lá e muito respeitado, né? O que ele falou? Ele arrebentou com o vestiário, né? Assim, ó, a insatisfação do corpo mole das pessoas. Quem não quiser ficar na Inter, que não fique. Inclusive ele fala de um que foi embora. Que tá que querendo foi ir, embora. não, tá querendo, jogou mas, ontem, mas Souvenir, tava me querendo mostra um ir. argentino Nem que jogou saiba ontem. perder. Pra te ver como é que veio a Inter para esse Mundial. Mas Como é que ela hoje Tá, vamos lá. hoje é o Lautaro, Real Lautaro, Madrid, vem com o Mbappé. Vamos lá. É diferente. Eu não acho que nenhum clube europeu esteja desvalorizando o Mundial. Não acho. Não acredito nisso. Mas Sabe por quê? capaz. Primeiro, por causa da premiação. Bem, Segundo, por tá causa louco. da história. É histórico, tá? Terceiro, da visibilidade. Não tem como alguém negligenciar a Copa do Mundo. Negligenciar o campeonato lá de dezembro, que a gente Sim, sempre pode, jogou, pode, é. é uma coisa. Agora, o Mundial, o primeiro Mundial da história, todo mundo quer ganhar. Daí, quando perde, é normal fazer terra arrasada com o próprio time. Não quer dizer que o time não tenha tentado. Por exemplo, é sempre aquela equação. Um time foi bem ou o outro time foi mal. Entende? Daí ele vai botar a terra arrasada porque o Lautaro não aceita ter perdido para um time com uma folha salarial que acho que não dá 1/10 da folha salarial da Inter. E daí o que acontece? Por isso que eu falo que a diferença é mais gritante ainda sobre futebol e escolas de futebol. A escola do futebol brasileiro, com folhas salariais muito inferiores, com exceção de Flamengo, né? Palmeiras ainda paga bem, mas é longe da realidade deles, E certo? Botafogo, talvez. Botafogo, mas assim, ó, mostra que a escola do futebol brasileiro, eu ainda considero que é o melhor futebol do mundo. E não quero dizer, porque assim a gente fala de clube europeu. Esses clubes europeus estão cheios de brasileiros. Quem é? Mas tu está definindo no isso Mundial. agora, Ricardo? Tu já tinha... Não, eu já tinha essa ideia antes tá. e quero dizer o seguinte. Quer saber se o futebol brasileiro ele é superior? Quantos jogadores brasileiros estão disputando o Mundial? São mais jogadores brasileiros do que qualquer outra nacionalidade. Em segundo, argentinos. Mas isso nós concordamos. O que eu Ou não seja, concordo é os clubes. sul-americanos... Nós, Futebol sul-americanos- brasileiro, Tá, o mas só um craque pouquinho. brasileiro, Não, só um pouquinho. a matéria-prima brasileira, Nós, eu concordo contigo. Nós Agora, clube não. sul-americanos, peraí, nós sul-americanos jogamos melhor do que os europeus. E daí quando a gente tem um clube brasileiro feito por brasileiros, no jeito brasileiro jogar, certo? Em grande maioria brasileiros, vamos botar um espaço, tem aquele maluco lá da Colômbia que joga. O John Aires. Cara que O joga, John cara, Aires. quando Joga muito. Porque ele assim, vai ó, enriquecer o Fluminense. Mas é o Thiago Silva em fim de carreira, O cara. Arias, Então né? assim, ó... Pô, E o goleiro? O Fábio? O goleiro, o Fábio, 62 anos. 44. Pô, É assim, uma ó, segurança. então, assim, ó, vamos entender uma coisa, sabe? Pela diferença salarial, Não esquece a do gente René, deveria ser viu? massacrado. Ricardo, não esquece do Do René. René, do Thiago Santos, que entrou depois. Então, assim, ó, do Renato, né? Ou seja, cara... Sim. E sim. eles, certo, mostraram uma coisa que eu quero, que eu faço campanha, na verdade, para o pessoal enxergar. Nós somos o melhor futebol do mundo, está na hora de ter autoestima. Está na hora de ter autoestima. Está na hora de valorizar mais os nossos clubes daqui do que ficar pagando pau para o europeu. A gente puxa saco do dinheiro deles, não dos europeus. Com exceção da Espanha, daquele time do Pepe, certo? Aquela seleção espanhola, não vi nenhuma outra seleção europeia que tu possa dizer, mas a França, o Mbappé, me dá um francês naquela seleção. É tudo africano, entende? A Alemanha, é tudo importado. Brasileiro jogando bola, é brasileiro. E aí que eu digo que nós temos que abandonar essa síndrome, porque a gente se inferioriza, a gente é pelego dos caras, a gente faz o filho comprar camiseta dos clubes dos caras, entende? Porque a gente não tem autoestima. Ricardo, o teu discurso é maravilhoso. Eu vou me levantar e vou aplaudir, mas é só discurso. É só discurso. Na prática eu não vejo nada disso. Então não... Não, então ontem a não prática aconteceu. não vi nada. Não, peraí, na prática... Tá, prática, então, prática, eu- ontem... Não, só eu um vou te pouquinho. aplaudir de pé Só um pouquinho, se o discurso Fluminense é ganhar teu. o Não, Mundial, então. não. Aí eu vou te Não, dar aí que razão. tá. Não, olha só. O Fluminense elimina o vice-campeão da Champions, não é o suficiente. Tá, pro mas então Fluminense. ele vai ganhar, então. Não, aí que tá, tu me bota uma obrigação ridícula. Porque olha a folha do Fluminense, olha a folha da Inter. Tá, mas não vamos pelo lado da Tu folha. tá dizendo Não, eu que não o vou. Fluminense, Eu vou pelo tô campo dizendo. agora. Agora o nosso o negócio não tem brasileiro, folha, o campo. maior, É. o maior não é isso. É o melhor. A realidade não souvenir. é. Olha, Agora pra não, ganhar com essa folha, meu amigo, se eles não são bons, nós Ricardo, Olha, mas futebol não olha pra folha, olha pra qualidade.
olha e pro para campo. resultado, né? E para resultado. O resultado Tá, é rei. eu quero ver qual vai ser o resultado desse Mundial. Tá, mas vem cá, por que tu não considera os resultados que a gente já conseguiu? Pra mim já são suficientes pra Eu, provar. pra meu mim, ponto. tô satisfeito. Ah, é, mas ficar preciso no meio da ganhar mais tabela, nada. morrer na praia não te satisfaz? Eu não. Mas tu há de convir uma coisa, Claro que eu Souvenir. quero, que o eu próximo- não, eu quero ganhar. Souvenir, olha só. Então muda de time. Não, olha. Tu Não, torce não, pro não, isso eu Inter, não quer Parei um ganhar, pouquinho, torce ó. pro Inter. Não, esse eu não posso. Vamos fazer o seguinte, ó. Esse eu não posso. Agora, tu há de convir que esse ano nós estamos disputando em 2025 o primeiro campeonato mundial. Agora, vocês imaginem uma coisa, a valorização que essa competição Vai ter na está próxima. tendo, vai ter na próxima. Vai. Isso aí é um ponto, olha, definitivo. Vai parar o O mundo pra ver crescimento que vai ter. Vai ser bem mais valiosos os jogos dos clubes do que das seleções. Claro. Pode. Eu não duvido. Pode Ele tá observar. paixão, a seleção não. Ó. Nem sempre tá paixão do jogo. né? É isso que é curioso, né? Ou seja, a pergunta para um corintiano se ele dá bola para a seleção brasileira, tá nem bola. É, A quer gente saber não do dá Corinthians. Pergunta pro Colorado se dá bola. Eu Sabe não por dou. quê? Sabe por quê que a gente não dá bola para nossa seleção? Exatamente por isso que eu falei. Que a gente é pelego dos europeus. É isso. Tá, mas isso aí, esse campeonato É, vai o dar, brasileiro vai torce dar pro uma seu condição. time. Olha aqui, ó. Esse pro campeonato seu mundial clube. vai dar essa Não torce valorização pra para os seleção. clubes. O que Porque torce acontece? pro seu clube, isso é cultural. Não torce para nossa seleção, porque acho que a Hoje gente é sai- Quando Hoje nós ganhamos sai um 5 grande, mundiais e né? não torciam, então? Nós Viu? éramos pelego? Não éramos. Hoje- Olha no- Hoje sai um grande. Brasil, Uruguai, eu torci pro Juventus e Uruguai. Real. E Real Madrid. Hã? Quando o Brasil tomou 2 para o Uruguai, eu sou um admirador do futebol uruguaio e defendo uma mudança nos rumos da CBF, entende? Eu torci para o Uruguai, mas não porque eu não gosto da seleção, porque eu queria que ela melhorasse. Agora, vamos combinar. A gente está sempre, sabe... qual é o sonho de um jogador brasileiro? Jogou na Europa. Chegar na Virar playboy na Europa. Exatamente. Enriquecer na Europa, né? É isso. Virar playboy na E é Europa. normal. E daí, assim, ó, tudo que é de lá é tão bom, mas a gente que está indo para lá É. ocupar os espaços. Divisão de acesso. Ô, Saverio, só concluir um pouquinho para nós entrar na divisão de acesso. Eu quero dizer que a riqueza e o fator financeiro dos clubes termina tudo quando entra dentro de campo ali. É isso aí. Ali termina tudo. Ah, sim. Ali não quer dizer que... 11 contra 11. É, 11 contra 11. Então, eu vou mais uma Título vez contra título. enfatizar o futebol brasileiro. Eu estou realmente surpreso pela campanha que eles fizeram. 2 times fizeram, o Flamengo contra o Botafogo. Deu o cruzamento com o Palmeiras ali, mas sobrou um brasileiro. Temos 2 lá. Nós fomos o país que mais colocou o clube lá para jogar. Mais jogadores, Mais jogadores. mais jogadores, também. mais clubes. O que acontece? Isso aí para nós já estamos, como é que a gente diz, satisfeitos, e o que vier daqui para frente vai ser lucro. É bem isso. Não, é vai bem mesmo. isso que Porque vier isso é pensamento medíocre. Não é Tem medíocre. que entrar numa competição para ganhar. Então, parei um pouquinho. Para Tu tinha ganhar. Eu expectativa. todos os anos, o Inter Souvenir. entra no Brasileiro, Ele na torce Copa pro do Brasil. Bayern, na- ou tinha- na- não, na- tinha na- expectativa que na o Libertadores do Americano para ganhar. Não, E se pra não, quem é que não tu ganhamos, torce? não ganhamos. É. Mas é para ganhar. mas tu torce Eu pra não quem? aceito Mas tu torce não pra entrar quem? para não ganhar. Olha aqui, ó. Torce Torce pra pra quem? quem? Por quê? Pra ganhar? Né? Tu torce pro Bayern? Não, tu, Como Souvenir, torce? Não, tu Não torço para ninguém nesse Não, porque mundial. o teu nível de exigência. Não, eu não torço para ninguém. Se o Inter estivesse lá, eu torceria para o Inter. Tá, deixa eu te perguntar Mas para uma ninguém coisa. eu torço. Tá, e se der campeão o Palmeiras ou o Fluminense, o que tu vai dizer aqui? Vou reconhecer que ganhou. Mas Não, depois de tudo a isso, taça tá no bom. armário. Souvenir, Depois de ontem, tu não acha Pessoal, que deixa eu só Porque- per- só Mas é meu perguntar. ponto de vista. Souvenir, só fazer uma pergunta. Fala, Qual era a tua expectativa dos brasileiros quando iniciou a competição no Campeonato Mundial? Pior possível. Era essa terra Só arrasada. isso. Era essa terra arrasada que ele minha falou. expectativa, com base na qualidade técnica, era de que eles ficariam no meio da tabela como estão ficando. Iam cair na primeira fase. Está indo o Palmeiras e o avançando. Não saíram do meio da tabela ainda. Avançando. Tá? Oitava de finais é final de tabela? Não, é que tu é engraçado, Souvenir. Mas agora não é chegar mais. no meio da As quartas de finais. Pra chegar no meio da tabela tem que ganhar da Inter de Milão, Que porcaria. ficariam no
meio da tabela. Ei. Dois já foram. Tem que ganhar da Inter de Milão. já estaria Dois bom. vai jogar outra coisa. Tá, pelo Tem teu que eliminar palpite, o Bayern. já, Mas já ali- estaria ali- suficiente? Essa questão, já viu? estaria suficiente no meio da tabela? Nós Não, hoje não, poderíamos... a minha estimativa é que eles ficariam pelo meio da tabela. É, eu não tinha mas na a ilusão verdade- já respondeu. ganhar Já- esse título. já Na respondeu verdade, nós tudo. poderíamos estar Eu não com tinha 3, ilusão nós de demos ganhar um azar, título. né? Não, Pegou respondeu. Palmeiras e Botafogo. Tá, então vamos, Poderíamos estar com 3. vamos dar o giro aqui no Globo. Ou não, né? Vamos dar o giro no Poderia ter caído os Globo. dois também, né? Vamos voltar para agora para o nosso... Que caia fora. Eu vou trazer o Pedro de la Páscoa aqui, viu? É só marcar. Tá, tu que sabe. A gente está à Não, o disposição Pedro, aqui o dele. Pedro ele gosta mais do Faísca. Ele só vai no Faísca, que ele não vem. Ricardo, Ele vem. Te garanto que ele vem. Nem que eu traga pela orelha, mas ele vem. Ricardo, divisão de acesso, Inter vice Invicto. na tabela, invicto, tá atrás só da Aimoré que tem o confronto agora. E aí, agora dá para acreditar ou tá ganhando já suficientemente para o torcedor acreditar nele? Cara, eu sempre achei que a gente estava num lucro tremendo com o Internacional de Santa Maria. Lucro? Lucro total. Eu não acho. Assim, a falta de apoio dessa cidade para esse clube é patética, essa cidade no apoio ao Internacional de Santa Maria, comparado com o engajamento que os outros municípios têm com seus clubes. É ridículo a atenção do santamarense para o Internacional de Santa Maria. Tu não fala em torcedor, tu fala em cidade, Eu né? estou falando da cidade e torcida também. Não, a torcida... Não. Não, a o torcida torcedor agora é o já foi cidadão, pouca gente tá? nesse último jogo. Então assim, aí. ó, Tem vamos uns analisar. 900. Eu acho, ó, eu acho assim, ó. Não estou colocando o clima, né? Estou colocando Considera o assim, ó, estádio. olha, pela pouca bola e apoio e suporte que a cidade dá para o clube, considerando que a gente deveria estar na terceirona, se o critério fosse esse, daí tem uns abnegados como o Pedro e outras pessoas que conseguem carregar sozinhos o piano, eu vou dizer o seguinte, que maravilha, que coisa linda o resultado que a gente está tendo. Nós somos os únicos invictos da divisão de acesso, estamos em segundo lugar, não perdemos para ninguém. A gente não ganha fora, o Xavier tá certo, mas a gente também não perde. Então tem dois lados da coisa. Então assim, ó, que maravilha. Eu quero comemorar, parabenizar, incentivar. Eu não tenho crítica nenhuma a fazer. Eu estou surpreso, admito que eu estou surpreso. Eu pensei que a gente não ia tão bem, certo? Por quê? Não, porque eu Tu achei disse que a maior folha era daqui do Inter SM, ele e o Bagé. Tá aí. E as contratações também, olha as contratações que o Inter fez, Tá, como é que não vai bem? mas A expectativa não seria boa, positiva. mas a folha do Quando Inter de iniciou, antes de iniciar a competição, teve até com E a o folha diretor do de Chelsea, futebol. a folha do Inter de não, Milão. mas isso aí não tem nada a ver. Não, a mesma regra, pô. A mesma regra. claro. Então coloca a mesma regra, então, da situação do Inter Santa Maria, dê folha para os outros aí. Tá, deixa Coloca. eu ver. Deixa eu ver. Coloca, Tchê, vamos ver. Tchê, tu tá falando mal do Internacional Não de Santa tô Maria, falando tá falando mal. bem, deixa Não, eu entender. não. Deixa eu entender. Tô te perguntando. Não falo Até mal, ponto. tô falando a realidade, Tu cara. acha que tem que ganhar por obrigação, é isso? Eu acho. Eu acho que tem. Eu digo Eu mais. acho que tem. Quem quer ser campeão eu vai acho- ganhar. Eu acho que a cidade não merece o clube que tem. Por quê? Eu, A cidade de E Santa o Maria clube merece a não cidade merece. que tem? Merece. Olha o que tá fazendo. Tá com essa 14 falta de anos apoio. na divisão de acesso. É por causa dessa cidade que não apoia. E por que o clube? É, e a o gente- clube? Olha, quando a cidade apoiava... 14 anos repercutindo no mesmo erro. Passado. Quando eu era Ricardo, criança, eu torço pro Inter de Santa Eu Maria, também. Ricardo, mas não coloca uma situação que hoje o Inter tá dando uma resposta positiva dentro de campo. Não, eu digo o seguinte, a gente Não está tá- 14 anos na série, na divisão de acesso, É. tá? Por um motivo. Por causa da cidade. Exato. Porque no passado, a cidade Oi, abraçava cidade, muito mais é o clube, só não tu é? dar a mão à palmatória. ela do Inter SM. comparecia aos jogos, né? Não, Mas comparecia quem, os jogos, mobilizava, era outra coisa o passado. mas década de quem 80, por traz exemplo. o torcedor Isso para acabou. dentro do campo É o time. É o campo, rapaz. E É, a cobra come o rabo, mas eu vou dizer Mas o seguinte, assim, ó, a cidade não merece um clube com esse resultado. Não merece, porque ela não apoia. É só por causa de 2 ou 3 que trabalham. eu dentro. tenho visto os jogos do Internacional, não ido a campo, mas tenho assistido os jogos do Internacional. Eu tenho ido e aos eu jogos. aponto 3 problemas para o Internacional. E que devem ser corrigidos. Primeiro, falta jogador. Apesar da folha? Falta jogador. Com esse time aí vai complicar para subir. É muito pouca gente fazendo gol. Gastou mal? Hã? Gastou mal? Não sei se gastou mal. Isso aí agora não adianta, o negócio está não no sei, campo. Mas na insuficiente. verdade. É insuficiente. É insuficiente. O time é insuficiente. Eu também acho. Não, pode subir. Porque até os resultados mostram isso.
Mas a gente vê durante o jogo que muitas vezes ele é dominado. Né? Primeiro tempo contra o Gaúcho era para ser 2 ou 3 pro Gaúcho. Entende? E se ele pega um tempo, time mais dois gols de bola forte, é parada. complicado para virar, porque todo mundo vai se reforçar na hora H. Tá? Essa é uma questão. Aí, ó. Segunda questão, muito gol de cabeça. É dependente Não, do gol de cabeça. não. É dependente da bola aérea. Mas na Ele base não ninguém cria- sabe marcar bola aérea, não vai? Não. Mas O Xavier, eu concordo com ele que ele quer. Ele está enfatizando que o Inter SM não apresenta uma proposta no campo com uma individualidade, com uma jogada ensaiada, com uma jogada trabalhada, pela uma jogada concluída. Ele está dizendo que somente a bola aérea. E foi 2 gols. Tem mais E no resultado primeiro daqui a tempo, pouco, é isso? daqui a pouco os caras vão marcar isso aí. Tá, mas vem Olha cá, aqui, ó, tem e mais o resultado jogo que futebol. Não. É isso? Tem mais resultado do que futebol. É isso? olha aqui, ó. Deixa eu falar. Exatamente. Porque a gente tá Aí, em segundo invicto, cara. Falou tudo. Falou Se bem. a gente tem mais resultado que futebol. Parabéns pra ti. Parabéns. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Tá. Entende? Então isso é perigoso. Isso Muito. é perigoso. É muito perigoso. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Tá? Isso é muito Isso é muito perigoso. E o terceiro ponto que eu já tenho colocado, não ganha fora de casa. Outra coisa. E agora ele tem em casa. Não, mas não perde também, né? Sim, não perde, Então, mas não ganha. Vamos ver com o Imoré. Mas agora. O copo acontece, tá meio cheio, meio mas vazio. acontece que para te subir tem que fazer resultado. Olha aqui, o fora. Gabriel Norbeck, centroavante, não jogou. Jogou o Batista, que fez um gol de cabeça. É. Foi isso que ele fez. Tá, não jogou o Vitor Júnior no meio de campo. Desarrumou o meio de campo. O Coutinho saiu novamente com aqueles 3 zagueiros. A hora que ele liberou o Santana dali, o cara tomou conta do E jogo. outra coisa, Então eu acho assim. não ó, existe confiança no técnico. Não existe confiança no técnico. sabia? Outra coisa que a Isso gente. aí já se sabe disso. O cara já pensou se o clube Olha desse aqui, ó. certo, então? Não existe, Se não estamos em existe segundo confiança. invicto, estamos Não vendo, existe confiança. É que o Ricardo Mas ele não se vem apega. jogando bem. O Ricardo tá só pegando nos resultados. Mas É. tu acabou Sim. de dizer que resultado é que manda, que o resultado que manda. Sim, como mas, tu falou mas eu tô. hoje. Não, mas tô tem que- colocando tem que assim. ter, eu viu? quero, a recém mesmo Uma fiz a hora isso bate observação. na trave, como bateu o ano Ricardo passado. veio com a veia Olha aqui, romântica ó. pra cá, pro Olha debate. aqui, ó. Vocês estão agorando? Cara, Não, ninguém não, tá não. agorando. A Não, gente não. tá colocando o que tá acontecendo. Comentando o que E está eu tô acontecendo. tirando onda. Comentando o que está Tu quer acontecendo. ver, Ricardo? Ó, o Inter ganhou em casa do Gaúcho. O Gaúcho é o antepenúltimo colocado no campeonato. Ele ganhou em casa, ele empatou com o Glória, que é o penúltimo. Ele ganhou do Esportivo, que está um pouquinho acima ali. Entendeu? Então, os times que eu quero, tô me Empresta a referindo. Só tabela um um pouquinho. Presto. Eu tenho ela na cabeça aqui. O que tu quer saber? Não, eu quero saber, então, como deve estar a Gramadense, Passo Fundo, Bagela, Tá Jadense, tudo aí, Hamburgo, estão Gramado, todos juntos. Brasil de Farroupilha, Santa Cruz, Esportivo, União Frederiquense, Gaúcho, Glória e Real. Eles devem cortar Não, mas os custos, acontece o então. seguinte, ó. O Internacional. Tá todo mundo atrás da Ó, gente, então. todo mundo. Eu digo, O deve Inter, mas né, cara? o Inter tem um investimento. Imagina eles, estão. O Inter tem um investimento muito grande. Tem um investimento muito grande graças ao Pedro. Isso. Que é o Pedro que busca tudo isso. Sim. É o Pedro Graças que ao busca. É graças a ele. Porque se não tivesse o Pedro ali dentro, Tem credibilidade, né? tava uma draga. Tava os velhos agorando Entende? lá e Então o atrasando Internacional ele tem chance de subir como teve o ano passado. Só que ele não mostra isso dentro do campo. isso aí Dentro que do eu tô campo ele não dizendo, mostra é isso isso. aí. Ele precisa mais. Ele precisa muito mais. Ele o que agora precisa, nós vamos ter que ele mais, precisa? mais gente que faça gol e mais um meio-campo mais criativo. Meio-campo mais criativo. O Internacional, lá em Bagé, eu vi o jogo, ele saiu super bem no jogo e tal. Aí o menino lá até porque foi meu atacante lá no Grêmio, Gilson Cabeção. Ah, o Gilson Ah, o Gilson Cabeção. Gilson Cabeção. Matador. Ele deu uma modificada no time, ele colocou gente no meio, organizou um pouquinho. O Bagé tomou conta do segundo tempo. O Internacional inexistiu. Daquele grande primeiro tempo que fez o Internacional, que fez um grande primeiro tempo Sim, contra o contra Grêmio o Bagé. Bagé para fazer 3-0. Deu azar, deu no poste, deu no travessão, erraram o gol de cima, né? Mas quando o cara meteu a mão no time e acertou, não houve a resposta E o desse inverso lado. foi aqui, né? E Arrumar não o primeiro houve a tempo. resposta desse lado. Tá, mas vamos combinar uma coisa. Tá. Vamos. Agora time nós sabe vamos sofrer. ter, Tá, então, nesse sabe domingo,
nesse domingo, 15 Contra horas, Imaré? em São Leopoldo, e eu Esse é o convido tirateima, né? vocês todos para assistir o jogo. Tem jogo amanhã, não? Tem. Amanhã não? Não, é domingo. Do Inter não, do Ah, Inter não. Convido todos vocês para assistir, porque é uma das melhores TVs que transmite jogo, é São Leopoldo, Gramado, Lajeado. São TVs, assim, espetacular Eu para tô passando transmitir direto. jogos. Aqui Eu tô Então não- assistam o jogo do Internacional, que vai ser um jogo realmente contra o melhor. Aqui não passa, né? Passa sim. Aqui não. Aqui Não, não, mas não daqui libera não passa. as lajes. Para a Não cidade, libera. não. Mas por que não, hein? Não libera. Não liberam porque... É Pra que ir em o- campo. Não, é porque interesse Nacional de do Santa Inter, Maria, né? Nacional de Santa Maria, Mas não- ele cobra, se eu não me engano, 10 pila para tu 12. conseguir no YouTube, tá? Pra tu 12. assistir. Agora, essa transmissão, eu que concordo contigo, não é das melhores. Não, horrível. A feita pelo Internacional ali, a transmissão. Eu Lembra vi. que jogo contra o Pelotas? Que coisa horrível. O câmera às vezes ficava de um lado, ficava do outro. Não, mas então- Vai que era o Ademir Não. aqui, Deus me livre, Ademir. Tu não quer mais falar dessa coisa aí, dessa transmissão? Hein? Não, agora, eu nem posso fazer isso, não é ético, deixa quieto. Viu? Olha a Debagé. O Debagé Não, Faz não. isso. Horrível. Mas credo. A Debagé é a pior que tem. Eles A não pior que filmam o tem. gol. É câmera Pior que VHS. tem. E tu quer ver corneta de primeira, assim, corneta mesmo, que ele acha que o cara critica. Olha lá de cima do Glória de Vacaria. Ah, é, aquele ali já... Olha, hoje às 19 horas eles jogam. Eles já hoje, disseram que transmitindo. hoje o Real vai criar o primeiro ponto dele na competição, vai ser contra o Glória. E vai hoje, jogar lá em Vacaria? hoje, É. Lá em Vacaria, joga lá. Então, resumindo, tá? Só precisa contratar gente que faça gol e mais um jogador de criação no meio do campo. Vocês querem ver uma coisa de encontro que o Xavier falou? Esse jogo contra o Gaúcho, o Internacional no primeiro tempo tomou o verdadeiro banho de bola do Gaúcho, que é um dos, tem 5 pontos só na competição, no primeiro tempo. Segundo tempo, 2 bolas. Ah, é? Alçada para aérea, 2-1 o jogo. É, Entendeu? É isso aí isso que eu não tenho me. medo. Eu, Esse é o isso aí medo eu que temo. dá. Lembra do Eu Jardel? temo Porque isso aí aqui a na gente competição. fazer críticas assim que vão Não ajudar existe, o clube. que não os caras existem ficam também. brabo. Ficam bravos, Não, mas ficam isso bravo. aí é a Por quê? realidade. Porque a imprensa de Santa Maria, ela se rende a isso aí. Se rende, só vão lá falar coisa boa do Internacional. Isso é ruim. Por isso que está há 13 anos. Não foi isso que aconteceu domingo. O primeiro tempo foi muito criticado. Foi? É? Então Foi estão muito aprendendo agora. Muito criticado. Eles ouviram o Xavier e disseram, não. Não sei se me ouviram, Não, mas, não ouviram, mas não. aqui, ó, A gente tem que falar Só um o que está pouquinho. errado. Tá, Foi ó, muito criticado. Tu E a falou de fase do ataque. tempo. Tu falou de ataque. A gente não sabe fazer gol, é gol de cabeça, parece que tem um Jardel e acabou. Ok. Agora, vamos combinar. Para ter esses resultados, o time sabe sofrer. Ah, mas vai Sabe? sofrer muito. Tá, mas só um pouquinho. Tô dizendo saber sofrer o quê? Tu tá tomando pressão, o outro time tá com superioridade técnica, tá cruzando bola e a gente consegue evitar que a bola entre no nosso gol. Isso tem acontecido também. Então, assim, ó, a gente tem críticas ofensivas, eu concordo com o Xavier que dá para melhorar muito. Mas credo. Agora, defensivamente, temos que reconhecer. O quê? É o Tá único, bom? É o único time invicto do campeonato. Então, se isso não é Ah, tem suficiente- um zagueiro no Inter aí de Santa Maria, eu não vou criticar o Tá, mas e ele, nos o zagueiro. outros times, Mas, então? pelo amor de Deus, o cara joga mal todas as partidas. Tá, mas o Inter não perde. O Tairone E o Inter não perde. joga mal todas as partidas. E Não vi ainda, uma assim, partida ele jogar bem. 10 partidas, são 10 partidas, não são? É que o problema é o elenco, Não cara, perdemos não tem uma, qualidade. não perdemos uma. Então, assim, ó, com Tairone e sem Tairone, o fato é que a bola não está entrando, isso é um fato. Então, Tem vamos turno, tem prestar turno e atenção. retorno, né? Eu não falo. Não, é uma palavra turno. só. É uma palavra só. Falta 4 E a- na fase mata-mata. Eu não falo pode- na pode- individual. pode E reforçar, não pode- tomar pode gol, contratar. não Pode. tomar gol, não é que nem fazer. Agora, no placar tem praticamente Eu- o mesmo efeito. Eu não Pessoal, falo lá no estamos individual, esse está final. mal, esse está... Eu falo na produção da equipe. Mas né? eu vou ter que olhar o campo, cara. É, Tem que olha o analisar, campo. analisar o que tu vê, né? Tem que analisar o que vê, eu acho. Pessoal, estamos tem que chegando vir ao mais fim. gente que faça gol. Porque se tu olhar essa tabela aí, ó, não Só é não- tabela de quem está... A tabela de goleadores não o é Norberto. tabela de quem está em segundo lugar. Olha, pessoal, vamos encerrar nosso Esse programa. gaúcho aí tem mais gente que faça gol do que o Internacional. Pessoal, estamos Souvenir, vamos lá, vamos encerrar o programa, que é a coisa mais difícil que acontece aqui, né? Agora vamos ter um acréscimo aí no próximo programa aí de horário aí, vamos ver se a gente consegue realmente não
ocupar todo o espaço e, consequentemente, não ter uma preocupação de aumentar mais. Hein? Aí o André vai mandar nós embora. Hoje temos grande jogo, Ricardo. Real Madrid e Juventus. Que jogão, hein? Real. Que dá para... Real. E o placar? Defesa da Juventus é fraca. 3 para cima. E Borussia e Monterrey hoje de noite. Olha, Os mexicanos, tu acha que pode? O Monterrey é muito traiçoeiro. Eu ainda acho que o Monterrey aguenta a pressão e é capaz de copar o Borussia. Arrisca um palpite? Vai ser um placar muito curto. 1-0, Pra quem? 2-1, porque é aqueles jogos, um time joga muito na defesa e eles sabem se defender. O Sérgio Ramos está lá, ele sabe se defender. E outra, e o contra-ataque Borussia, deles... Aí esse Borussia que o Fluminense deu um calor ainda não assustou, não. É. Então, olha, eu tô achando que o Borussia não sei se vai ter perna para aguentar o Monterrey. Bom, Porque vamos lembrar, a gente tem Borussia perna, não. a gente tá com perna. Não é o Borussia. é o Borussia. Não, o senhor. Monterrey, Borussia. É o Borussia. É o Borussia. Ah, é o Borussia, né? É. E é Juventus e Real Madrid, né? Ricardo, vamos É o lá, Borussia. ligeirinho. Tá, então assim, ó, eu acho que Monterrey deve passar pelo Borussia e acredito que o Real Madrid deve passar com alguma facilidade pela Juventus. Facilidade. Facilidade. E o Inter Santa Maria, lá em São Leopoldo? Não, isso aí tem um programa na sexta, o jogo vai ser domingo. Não, o jogo é domingo, hoje hoje é Moré, terça. a gente perde lá. Ó, nossa primeira Ah, derrota. depois. Não, isso aqui não é pra hoje. Vamos pra hoje. Eu fico com a opinião do Ricardo. Real Madrid, Juventus, quanto? Real Madrid ganha. Qual é o placar? Ah, Acerta tudo de uma vai vez. dar uns 3-0 Pra quem? pro Real. E o outro jogo Borussia e ganha Monterrey. o time do Sérgio Ramos. O Monterrey? Monterrey ganha. Grande zagueiro, hein? Quem é que o Monterrey aguentou na primeira fase, que jogou bem? Vamos souvenir. 2-0 pro Monterrey. O Real Madrid ganha com diferença de dois gols de diferença, então vou botar 2-0. E o Monterrey também ganha de 2-0. Eu Esse Mas o Borussia, Dortmund aí Tá, é mas- muito ruim esse time. Tá, mas e o poderoso Borussia Dortmund com essa folha salarial? Pra ti que é poderoso? Não, mas tu- Segunda linha do futebol. Mas tu que é Alemão? pelego do europeu, que segunda linha? Claro que é. Só tem o levou um Munique total e do o Borussia. Fluminense. Mas não jogou O nada. cara que suspirar aqui, o cachimbo cai, não adianta, cara. Não jogou nada. Não dá pra suspirar Vai dele. levar 2 do Monterrey. Tá, Eu pessoal. juro que eu não te entendo, eu vou te levar no analista. Tá, vamos lá então. Real Madrid e Juventus, vou dar meu palpite. 1-0 pro Juventus. 1-0 pro Juventus. Vai pegar sozinho na KTO. Tá bom, mas tá. eu- E o eu Borussia tirar ganha 2-0 do Monterrey. Tá, assim, ó, não, É o Pessoal, único que é o contrário. não, ó. eu aprendi a respeitar o Tchê. Nós Eu três aprendi a aqui. respeitar. Muito obrigado. Não, o Real Madrid não perde. Debate Bola. Oferecimento. Biomédica Lojas. Produtos para saúde e fitness. Quer montar sua academia? Chama a Biomédica. Sude e Contas Escritório Contábil, prestando serviços de assessoria, consultoria na área contábil e de gestão, tanto empresarial quanto para pessoas físicas. Mecânica do Paulinho, mecânica geral e injeção eletrônica. Repasses Veículos. Cefas, fábrica de portas. Ótica Santos. 5 anos. Visivelmente a melhor. Meritacógrafos. Gordinho Borrachas.